E aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a Singular Finance. Para quem não me conhece, meu nome é Eric Rocha e no vídeo de hoje vamos trazer para vocês 12 termos utilizados no mercado financeiro como um todo. Como um todo, eu digo, são termos utilizados nos Estados Unidos, no Brasil e assim como em outros lugares do mundo. São termos, conceitos até que básicos, porém muito importantes para todos que acompanham ou têm interesse no mercado financeiro. Vamos trazer os termos em inglês, com uma tradução para o português, com explicações e exemplos reais, ok? Então fique aí que logo após a vinheta vamos dar início a mais um vídeo. Ok, pessoal, vamos dar início então a esse vídeo. Os 12 termos ou conceitos que vamos abordar nesse vídeo são as colunas dessa tabela que eu montei para vocês aqui no dia 11 de janeiro, com dados reais de empresas reais, ok? Então vamos dar início aqui ao ticker symbol, ou símbolo ticker, que nada mais é que um código utilizado na bolsa de valores para que as pessoas possam identificar e negociar determinados ativos, ou seja, é uma abreviação do nome de um certo ativo para facilitar a identificação e a negociação do mesmo. Em muitas plataformas, as pessoas podem encontrar certas empresas apenas com ticker symbol, sem ter necessidade de usar o nome todo. Por exemplo, a Apple tem como ticker symbol a APL, o Wells Fargo, o banco WFS e por aí vai. Pessoal, o stock price, em português, é o preço da ação, que nada mais é, as empresas que têm ações negociadas na bolsa, as empresas grandes, elas têm um stock price, ou seja, cada ação vai ter um preço específico em um dado dia, pois o preço da ação pode oscilar, pode aumentar, pode cair conforme a demanda, especulação e por aí vai. Então, é o stock price, é o preço de uma ação de uma determinada empresa em um determinado momento. E aqui agora temos o Market Capitalization, ou Market Cap, que em português é a capitalização de mercado. Bom, pessoal, de maneira simplificada, a capitalização de mercado é a quantidade de dinheiro que custaria se você fosse comprar cada ação emitida de uma empresa ao preço atual de mercado. E é um conceito importante porque ele permite que os investidores entendam o tamanho relativo de uma empresa em relação às outras. E como nós calculamos isso novamente, é o stock price multiplicado pelo outstanding shares, que é o preço da ação, multiplicado pelo volume de ações, o número de ações em circulação no mercado, ok? E temos 6 categorias para categorizar as empresas. Temos aqui a Mega Cap, que são empresas com market cap de no mínimo 200 bilhões de dólares, a Large Cap, com market cap entre 10 bilhões de dólares e 200 bilhões de dólares, e por aí vamos até a Nano Cap, que tem market cap de até 50 milhões de dólares. E bom, temos aqui alguns exemplos reais, pessoal. A Equinor tem um market cap de 58,3 bilhões de dólares, ou seja, a Equinor cai no large cap. Temos a Logitech está com um market cap de 16,4, entrando agora numa large cap. Vamos ver aqui a Costamare. A Costamare está com um market cap de 987 milhões, já ela entra na categoria de small cap. Agora olha só a Apple é a que mais se destaca nessa lista, com market cap de 2,13 trilhões. Em segundo temos a Johnson Johnson, ou seja, a Apple tem mais que 4 vezes o tamanho da Johnson Johnson como market cap, ou seja, a mega cap, que é a partir de 200 bilhões, a Apple é 2,13 trilhões, está muito além aí do mínimo para ser considerado uma mega cap. Agora vamos falar aqui sobre 4 conceitos relacionados aos dividendos das empresas que pagam dividendos, ok? Começando pelo próprio conceito de dividendo, que em inglês é dividend. Então, pessoal, o que é o pagamento de um dividendo? É a quantia que o acionista recebe sobre os lucros realizados por uma empresa da qual esse mesmo acionista detém ações. Ou seja, pelo outro lado agora, dividendos são uma parte dos lucros de uma empresa que são distribuídos aos seus acionistas como uma forma de remuneração. Então eu vou passar aqui para o próximo conceito, o Dividend Annual Payout, ou seja, o valor anual pago em dividendos, para que seja mais fácil entender o conceito de dividendo. Olha só, a Johnson Johnson no dia 6 de janeiro de 2021 declarou que o seu próximo dividendo
não vai ter mudança em relação ao seu último. Ela vai pagar $1,01 por ação no mês de março de 2021, ok? Ou seja, todos os acionistas da Johnson & Johnson vão receber $1,01 em março de 2021 por ação. Porém, caso vocês não tenham reparado, a Johnson & Johnson ela faz pagamentos trimestrais, ou seja, 4 pagamentos num período de 12 meses, ok? Então, o Dividend Annual Payout da Johnson & Johnson vai ser a soma desses 4 pagamentos aqui de $1,01, totalizando $4,04. Ou seja, o acionista recebeu naqueles 12 meses um dividendo no total de $4,04, que foi dividido em 4 pagamentos de $1,01, ok? Ou seja, o Dividend Annual Payout da Johnson & Johnson anterior a esse foram esses 4 pagamentos de 95 centavos, totalizando $3,80, e anterior a esse ciclo foram 4 pagamentos de 90 centavos, totalizando $3,60. Ou seja, o valor anual pago em dividendos subiu de $3,60 para $3,80 e agora estamos em $4,04, ok? Agora vamos para o Dividend Yield, também chamado de DY, ou rendimento de dividendos. O DY, ou Dividend Yield, ele é usado na forma de porcentagem. Ele nos mostra quanto uma empresa paga aos seus acionistas na forma de dividendos comparado ao preço da ação atual. Ou seja, ele tem uma fórmula que é o dividendo anual dividido pelo preço da ação multiplicado por 100 para que tenhamos a porcentagem, ok? Então vamos pegar o caso da Johnson & Johnson. Nós vimos aqui que no período de 12 meses o dividendo anual da Johnson & Johnson é $4,04 e o preço da ação hoje está em $160,04. Então nós aplicamos a fórmula aqui, $4,04 dividido pelo preço da ação de $160,04, temos 0,02524, que é multiplicado por 100, 2,52%. Ou seja, esse annual payout, esses $4,04 que a Johnson & Johnson vai pagar por ação, correspondem a 2,52% do preço da ação atual. Ou seja, pessoal, por outro lado, se o preço da ação subir, essa porcentagem vai cair, pois a Johnson & Johnson vai continuar pagando $4,04 por ação. Agora, se o preço da ação cair, essa porcentagem vai subir, ok? Outro conceito muito interessante é o Dividend Safety, ou segurança de dividendos. Certas empresas ou sites, como por exemplo a SimpliSafe Dividends, a Seeking Alpha, eles categorizam as empresas em 5 campos para saber se as empresas têm a capacidade de continuar pagando seus dividendos no futuro ou não. Ou seja, quanto melhor a pontuação, mais segura a empresa é em relação a continuar pagando seus dividendos, e quanto menor a pontuação, mais provável é que a empresa corte o pagamento de dividendos, ok? Ou seja, empresas com uma pontuação entre 81 a 100 estão consideradas muito seguras em relação a continuar pagando seus dividendos. Agora, empresas com pontuação entre 0 e 20 são consideradas muito inseguras e bem prováveis que interrompam o pagamento de dividendos no curto prazo. Agora, pessoal, vamos ver aqui agora os 4 conceitos aqui na tabelinha que a gente montou juntos, ok? Olha só, a Equinor está com preço de ação de $18,50 e por ano a Equinor vai pagar 43 centavos por ação aos seus acionistas. Ou seja, esses 43 centavos, com esse preço da ação, tem um rendimento de 2,34%, ou seja, 43 centavos são 2,34% do preço da ação atual. E aqui, a segurança de dividendos da Equinor está em 48%, ou seja, ela está no limite aqui de segurança, ok? Olha só, a Johnson & Johnson e a Apple, ambas têm uma segurança de 99%, considerado muito seguros, ou seja, muito dificilmente essas empresas vão cortar o pagamento de dividendos no curto prazo. Por outro lado, a Costamare, que olha só, está com preço de ação de 8,77 e um rendimento de 4,56%, a Costamare está com pontuação de Dividend Safety de 11 pontos, ou seja, está muito inseguro. Vamos manter então essa linha de raciocínio e continuar falando sobre dividendos. Nesse slide aqui, vamos começar falando sobre Dividend Growth, que é o crescimento do dividendo. Essa coluna aqui, ou esse dado, representa o crescimento do dividendo em relação a um certo período, pessoal. Vamos falar aqui
nessa coluna em relação ao ano anterior, porém pode ser em relação a outros períodos. Você pode calcular o crescimento do dividendo em relação aos últimos 5 anos, 10 anos, 20 anos e por aí vai. Porém, nessa tabela vamos falar sobre os últimos 12 meses em relação ao ano anterior. Ou seja, a Equinor teve um crescimento de dividendo em relação ao ano anterior de 11%. A FMC teve um crescimento de 82%. A Costa Mare teve 0% de crescimento. Por outro lado, o Wells Fargo, o banco, teve uma redução de 36%. Na verdade, nem teve pagamento de dividendo. Ok? Segundo conceito aqui desse slide vai ser o Uninterrupted Dividend Streak, ou seja, os anos consecutivos que uma empresa teve a capacidade de pagar seus dividendos. Seguido, vamos falar sobre o Dividend Growth Streak, que são os anos consecutivos pagando dividendos crescentes, ok, pessoal? Vamos voltar aqui no caso da Equinor. A Equinor, né, os últimos 18 anos ela teve a capacidade de pagar seus dividendos, porém os últimos 4 anos desses 8 anos foram dividendos crescentes, ou seja, o dividendo foi maior em relação ao ano anterior, ok? Vamos ver aqui o caso da Johnson & Johnson. A Johnson & Johnson teve um crescimento de dividendo de 6% em relação ao seu último dividendo em relação a 12 meses atrás. E a Johnson & Johnson paga 58 anos consecutivos e também seus 58 anos foram maiores em relação ao ano anterior. Agora aqui voltando no Wells Fargo, que teve uma redução de 36%, ele não pagou dividendo ano passado, ou seja, também não teve um crescimento de dividendos. Ok? Vamos agora no caso da Nike. A Nike teve um crescimento de dividendo de 12%. São 37 anos consecutivos que a ANA paga dividendo aos seus acionistas. E os últimos 19 anos da Nike foram dividendos crescentes, ou seja, seus dividendos foram maiores em relação ao ano anterior. Olha só, pessoal, entrando mais a fundo para vocês entenderem essa análise, olha só o caso da Johnson & Johnson. Lembra que eu falei que em relação ao último ano, né, teve uma média de 6%, os últimos 5 anos uma média também de 6%, e uma média em 20 anos teve uma média de 10% considerada rápida, ok? Esse gráfico aqui nós vemos os dividendos anuais por ação pagos pela Johnson & Johnson, e vemos aqui que o gráfico vai de antes de 2012 até 2020, e o pagamento sempre foi maior, né? Até porque sabemos que a Johnson & Johnson paga há 58 anos pelo menos, dividendos crescentes, sem interrupção. Lembrando também, pessoal, que o dividendo anual da Johnson & Johnson está em $4,04. Agora, olha só o caso da FMC. No último ano, ela teve um crescimento na média de 82%, nos últimos 5 anos, uma média de 22%, e já nos últimos 10 anos, uma média de 21%. Todas as três, considerado muito rápido. São 13 anos que a FMC paga dividendos sem interrupção. Nos últimos 2 anos, os dividendos foram crescentes. Então, caso vocês vejam aqui, por volta aqui de 2016, né, 2017, o dividendo estava constante e teve uma crescida aqui para os seus últimos 2 anos. E o dividendo anual da FMC está em $1,92. Ambas as empresas fazem pagamentos trimestrais, ou seja, 4 pagamentos no ano. No caso da Johnson & Johnson temos março, junho, setembro e dezembro. No caso da FMC temos janeiro, abril, julho e outubro, pessoal. E agora, pessoal, temos aqui os últimos 2 conceitos que vamos abordar nesse vídeo. Vamos começar aqui falando pelo Dividend Payout Ratio, essa coluna aqui, que é a porção do lucro utilizado no pagamento de dividendos. Então, repetindo com outras palavras, é a proporção de lucros pagos como dividendos aos acionistas pelas empresas, normalmente expresso em porcentagem. Ou seja, o valor que a empresa não usa como dividendo, o valor restante do seu lucro, as empresas vão reinvestir em si, visando seu crescimento e tocando seus projetos, ok? Então, vamos dar alguns exemplos. Nossa primeira linha aqui, a Equinor, tem um payout ratio de 70%, ou seja, 70% do seu lucro é utilizado na forma de dividendos e os 30% restantes a Equinor vai reinvestir em si visando seu crescimento. Olha só, o Wells Fargo, o banco, tem 88% de payout ratio, ou seja, 12% do seu lucro o Wells Fargo reinveste e 88% é utilizado como dividendos. Agora olha só, pessoal, a Apple e a Logitech. A Apple tem 24% e a Logitech tem 22%.
Ambas as empresas têm um valor baixo e ambas as empresas estão no setor de tecnologia. É muito comum que empresas na área de tecnologia tenham um payout ratio baixo, pois a área de tecnologia tem uma concorrência muito forte e também muito rápida. Ou seja, essas empresas elas tendem a reinvestir no valor maior do seu lucro, ou tendo então um payout ratio mais baixo comparando com os outros setores, ok, pessoal? Vamos agora para o nosso último conceito, que é o Beta Volatility, ou então o índice beta de volatilidade, pessoal. Então, o beta é uma medida de volatilidade de uma ação em relação ao mercado global. Por definição, pessoal, o mercado, o S&P 500 ou o Standard & Poor's 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos com ações na bolsa, tem um beta igual a 1. E as ações individuais são classificadas de acordo com quanto elas se desviam do mercado. Uma ação que oscila mais que o mercado ao longo do tempo tem um beta acima de 1, e as empresas que têm uma oscilação menor que o mercado têm um beta abaixo de 1, ok? Então, olha só, vamos aqui de novo na nossa tabelinha que montamos. A Camden Property Trust, uma empresa de real estate, tem um beta de 1.04, estando um pouquinho acima de 1, não muito volátil. A Apple já tem um índice beta de 1.16, a Johnson & Johnson 0.69, o Walmart 0.52 e aqui temos outros exemplos, ok? Pessoal, essas aqui são as fontes dos nossos dados. Até sugiro que vocês deem uma olhada, caso queiram, são excelentes sites. Bom, pessoal, chegamos ao fim então do nosso primeiro vídeo de termos ou conceitos, né, do mercado financeiro. Se você tiver alguma dúvida ou até alguma ideia de algum outro termo que não foi abordado neste vídeo, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, queremos responder ou trazer nos futuros vídeos, ok? Pois essa é a parte 1 de conceitos, lembrando que temos muitos outros conceitos utilizados no mercado financeiro. Ok, pessoal? Então eu vou deixar, né, aquele pedido. Deixa o like, se inscreva no nosso canal, compartilha com os amigos e com a família, que vai nos ajudar bastante. E nos vemos na próxima, pessoal. Um grande abraço!